Além de serem dois dos jogadores espanhóis mais famosos do mundo, Sérgio Ramos e Gerard Piqué são dois magnatas que sabem muito bem como investir suas fortunas. Mas você já parou para pensar em qual deles é mais rico? Nesse vídeo você vai ver uma batalha emocionante entre Piqué e Sérgio Ramos. Então, bora pro fight! Mas antes de começar, eu tenho um desafio para você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários #InscritoSabeTudo, que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo! Round 1. Mansões. Na hora de investir em bons lugares para morar, Sérgio Ramos e Gerard Piqué gostam de investir em luxuosos imóveis. Durante seu casamento com a cantora colombiana Shakira, o casal morava em uma residência localizada na Serra de Collserola, uma região super nobre, sendo rodeado por casas de alto padrão, ficando em um terreno de esquina, onde é possível observar que há uma piscina no local. E apenas pela bela fachada branca com flores nos altos muros já dá para imaginar todo o luxo que também deve ser por dentro da propriedade. A propriedade possui cerca de 1.300 metros quadrados e conta com uma academia, um grande campo de tênis onde seus filhos praticam esporte mesmo com a pouca idade, além de também ter um elevador panorâmico com vista para a fachada. Outra bela propriedade do casal fica em Miami Beach, no estado da Flórida, uma das localidades mais ricas da cidade. O imóvel de 1.900 metros quadrados de área total e de 845 metros quadrados de área construída foi erguido no ano de 1951. A estrutura da mansão é dividida em 6 quartos e 7 banheiros, sendo a decoração bastante clean e minimalista, o que traz a sensação do ambiente elegante e limpo. Além de ter o conceito de integração entre os cômodos, o que traz amplitude para a residência, o projeto arquitetônico também integrou o espaço externo com o interno, tendo várias grandes janelas espalhadas pela casa. A cozinha, por exemplo, é bastante contemporânea, sendo composta por uma paleta de cores claras, com a madeira e o branco. Já a área de lazer da propriedade possui um visual de tirar o fôlego, com uma piscina rodeada por verde e de fundo uma vista para a água. E sabe-se que o imóvel foi colocado à venda, sendo que o próximo proprietário a morar nessa incrível casa terá que investir uma enorme fortuna, algo em torno de aproximadamente 80 milhões de reais. Após o fim do seu casamento, Piqué se mudou para um apartamento triplex de luxo no centro de Barcelona, que já possui há cerca de 10 anos, quando ainda era solteiro, avaliado em mais de 22 milhões de reais. Sérgio Ramos não fica para trás. Sabe-se que o jogador adquiriu em 2017 uma gigantesca propriedade em Alcobendas, em Madrid, na Espanha, de aproximadamente 12 mil metros quadrados, tendo demolido por inteiro a antiga construção e construído uma nova mansão do zero. Nas redes sociais, o jogador e sua esposa estão sempre compartilhando momentos dentro da sua residência e, conforme o que foi mostrado, é possível ver que realmente se trata de uma verdadeira mansão. O interior da casa é bem sofisticado, tendo o piso todo em porcelanato branco, que traz uma sensação de requinte ao ambiente. Já a sala de cinema é bem colorida e alegre, possuindo um enorme sofá azul que oferece espaço mais que suficiente para abrigar toda a família e assistirem um bom filme. Definitivamente tudo nessa casa é gigantesco e acredite se quiser, mas o lote da residência possui espaço suficiente até para ele fazer seu próprio circuito de corrida sem sair de casa. E falando em treinamento, é claro que existem na mansão uma academia super completa, algo que não poderia faltar na casa de um atleta com um físico tão bem em forma como o dele. Mas dependendo do dia, o jogador gosta de fazer treinos ao ar livre e compartilhar com seus seguidores nas redes sociais. Afinal, espaço é o que não falta, não é mesmo? Já a área da piscina é um local que chama muita atenção, isso porque ele possui um formato diferente, com alguns pequenos lagos que criam um ambiente exótico e paradisíaco. Não é à toa que a esposa do jogador sempre está postando fotos com suas amigas nesse local. Podemos dizer que a casa de Sérgio Ramos mais se parece com um clube recreativo do que
que realmente com uma residência, e que sem dúvidas é capaz de oferecer todo o conforto e luxo para ele relaxar e viver bons momentos ao lado de sua família. E para se ter uma ideia de preço, segundo algumas fontes, apenas na compra do lote, o jogador investiu cerca de 66 milhões de reais, mas como sabemos que ele construiu a mansão totalmente do zero, podemos estimar que ele deve ter gasto algumas dezenas de milhões de reais. Vamos considerar esse round empatado, ponto para os dois. Round 2. Imóveis de luxo. Além do futebol, uma das grandes paixões de Sérgio Ramos são os seus cavalos. E é por isso que ele fundou o Aras, conhecido como Yeguada SR4, uma fazenda de aproximadamente 44 hectares de extensão feita para a criação de cavalos de raça puro sangue espanhóis. O complexo possui uma infraestrutura super adaptada para abrigar todos os seus animais, com um número estimado em algo em torno de 70 cavalos. E se engana muito quem acha que Sérgio Ramos é apenas um simples criador de cavalos. Para se ter uma ideia, o seu cavalo conhecido como Yucatán Ramos se consagrou em 2018 nada mais nada menos que campeão do mundo no concurso de modelo e andamentos. E para se ter uma noção de preço, estima-se que somente esse cavalo custe uma verdadeira fortuna, com as cifras girando na casa dos milhões de dólares. E esse empreendimento tem feito tanto sucesso que somente o seu Instagram oficial conta com mais de 140 mil seguidores. E não é à toa que o próprio Sérgio Ramos já disse em algumas entrevistas que esse é um de seus negócios mais lucrativos. Isso mostra como o jogador conseguiu transformar um de seus hobbies em um negócio bem sucedido. Já que Piqué e sua família gostam muito de praia, por isso, eles adquiriram uma ilha de 200 hectares para chamar de sua nas águas caribenhas, próximo a Bahamas, local que estimam que vale cerca de 80 milhões de reais. Como não sabemos o valor do Aras de Sérgio Ramos, esse round fica com Piqué, ponto para ele. Round 3. Carros. Na hora de investir em bons veículos, Gerard Piqué, que já foi visto em diversos automóveis, gosta de investir em carros de luxo. Começando pelos mais baratos, o jogador já foi flagrado em um Mercedes-Benz SLK 250, um veículo conversível equipado com motor turbo que vale por volta dos 310 mil reais. Subindo o preço, ele já ganhou da montadora que patrocinava o Barcelona um Audi Q7, um SUV versátil de direção esportiva equipado com motor V8 bastante potente. E para se ter uma ideia do preço, um veículo desse modelo 0 km pode chegar a custar cerca de 390 mil reais. Ainda mais caro, o jogador já foi visto saindo de uma BMW Série 6, um sedã de luxo bastante sofisticado. O interior do carro possui um belo acabamento com materiais de primeira linha e não é à toa que o seu preço gira por volta dos 465 mil reais. O jogador também já chegou a ganhar do clube catalão um Audi RS6, um esportivo com design de perua capaz de unir conforto e velocidade em um só veículo. A máquina consegue acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 3,5 segundos e não é à toa que seu preço pode chegar a custar cerca de 550 mil reais. Ele também já foi visto em um Mercedes SL 550, um belo conversível cujos modelos mais recentes podem ser encontrados custando até 570 mil reais. O zagueiro do Barça também é dono de um Porsche Cayenne e-Hybrid Coupé, um dos modelos mais completos dessa linha de SUV da Porsche. E para se ter uma ideia de preço, estima-se que esse carro custe por volta dos 775 mil reais. Um pouco mais caro, ele já foi visto dentro de um Audi R8, um carro esportivo feito para quem gosta de velocidade. Para se ter uma ideia, o veículo é capaz de atingir a velocidade máxima de 330 km por hora. E para se ter um desses, não é nada barato. Um 0 km pode ultrapassar a quantia de 930 mil reais. O jogador também já foi visto em um Porsche 911, um esportivo equipado com um motor bastante potente capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em inacreditáveis 2,5 segundos. Talvez seja por isso que o seu preço pode chegar a custar 1 milhão de reais. Algumas fontes especulam que o carro mais caro de Piqué seja um Maserati Gran Cabrio Sport, um belo conversível esportivo avaliado em mais de 1,5 milhão de reais. Mas o carro mais caro que ele possui é um Aston Martin DB9 GT, um veículo deslumbrante, cujos modelos mais recentes é avaliado em nada mais nada menos que 1,8 milhão de reais.
Assim como o companheiro de seleção, Sérgio Ramos também gosta de usufruir de bons automóveis. Começando pelo mais barato, ele já ganhou de presente de aniversário de seu irmão um Fiat 600, um colecionável avaliado em torno de 180 mil reais. Subindo mais o preço, ele também já foi visto com um Audi RS6, um esportivo com design de perua, capaz de unir conforto e velocidade em um só veículo. A máquina consegue acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 3,6 segundos e não é à toa que o seu preço pode chegar a custar cerca de 550 mil reais. Da mesma marca, ele já foi visto com um Audi S8, um belo sedã da Audi com um design elegante e um interior bem sofisticado, cujo preço dos modelos mais recentes custam por volta de 660 mil reais. Sérgio também já postou uma foto em cima de sua Mercedes AMG G63, um super Jeep da Mercedes equipado com um belo motor capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 4,3 segundos, e talvez seja por isso que o seu preço custe em torno de 820 mil reais. Ainda mais caro, Ramos já foi visto em um Audi R8, um carro esportivo feito para quem gosta de velocidade. Para se ter uma ideia, o veículo é capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 3,2 segundos, chegando a atingir a velocidade máxima de 330 km por hora. E para se ter um desses não é nada barato. Um 0 km pode ultrapassar a quantia dos 920 mil reais. Outro esportivo que o jogador também já foi visto usando é um Porsche 911 e o seu preço pode chegar a custar 1 milhão de reais. Esse round fica com Piquet. Ponto para ele. Round 4. Jatinho. Para ajudar em sua locomoção, Sérgio Ramos possui um jato particular para chamar de seu. A aeronave do jogador é do modelo Cessna Citation 560, um modelo de jatinho bimotor executivo de médio porte e alta performance. O seu interior é bem confortável, tendo capacidade para até 8 passageiros, sendo equipado com poltronas de couro bem aconchegantes e que foi possível comprovar vendo a foto que ele postou nas suas redes sociais ao lado do seu filho. E segundo algumas fontes, quando o jogador não está utilizando seu jatinho, ele coloca a aeronave para ser alugada, tendo o preço girando por volta de 20 mil reais por hora de voo. Já para adquirir essa aeronave e tê-la sempre à sua disposição, estima-se que Ramos precisou desembolsar algo em torno de 10 milhões de reais. Piquet também sempre é visto em jatinhos particulares. Especula-se que ele e a ex-esposa sejam donos da aeronave do modelo Cessna Citation 560, um moderno jatinho bimotor executivo de médio porte e alta performance. E para ter um jatinho particular sempre à sua disposição, não é novidade para ninguém que é necessário investir um bom dinheiro. E por possuírem o mesmo jatinho, esse round deu empate. Ponto para os dois. Round 5. Itens de luxo. Na hora de aproveitar a vida, usufruindo de muito luxo, Gerard Piquet não economiza nem um pouco. Para se vestir bem, por exemplo, ele já foi visto usando belos relógios como IWC Portugueser de 110 mil reais, Girard Perregaux Loreto Skeleton de 181 mil reais, Audemars Piguet Royal OK Offshore Survival de 362 mil reais, Patek Philippe Nautilus 5726A de 380 mil reais, Patek Philippe Nautilus 5980R de 570 mil reais. Já para curtir em alto mar, Piquet e sua família foram flagrados em uma lancha que parecia ser do modelo Azimuth 45. Trata-se de uma embarcação de 15 metros de comprimento com velocidade máxima de 60 km. O interior da lancha é equipado com tudo que precisa para passar alguns dias em alto mar, possuindo 3 cabines e 2 banheiros, uma quantidade mais que suficiente para abrigar a família do jogador. E para se ter uma ideia de preço, uma embarcação desse modelo é avaliada em cerca de 6 milhões de reais. Já quem conhece Sérgio Ramos sabe que ele é um cara que adora colecionar itens caríssimos e luxuosos. Na hora de montar o seu look, por exemplo, ele sempre é visto com belos relógios como Bulgari Octo Finíssimo, de 90 mil reais, Rolex Yachtmaster, de 150 mil reais, Spitfire IWC Big Pilot, de 170 mil reais, Patek Philippe Aquanaut, de 280 mil reais e até um Patek Philippe Nautilus de 470 mil reais. Mas esses valores são baixos perto das obras de artes que ele coleciona. Nas redes sociais, Ramos sempre está compartilhando algumas de suas esculturas feitas por artistas renomados. E para se ter uma ideia de preço, algumas fontes estimam que algumas das obras que o jogador possui podem chegar a custar mais de 2 milhões e meio de reais. Piquet, mais uma vez, leva esse round. Ponto para ele. Round 6. Negócios.
Além de possuir um enorme salário como jogador de futebol, Sérgio Ramos é um homem de negócios que possui diversas fontes de renda. Um de seus empreendimentos é no ramo imobiliário, já tendo construído diversos grandes projetos como estacionamentos, galpões industriais e complexos residenciais. Para se ter uma ideia da grandiosidade de seus empreendimentos, alguns jornais lhe apelidaram de o rei do setor imobiliário por ser dono de mais de 500 mil metros quadrados somente na cidade de Madrid, a capital da Espanha. E para tocar esse negócio, ele conta com a ajuda do seu pai, José Maria, sendo que juntos investiram mais de 305 milhões de reais em um projeto de planejamento urbano para construir dezenas de milhares de casas no sul da cidade. Isso sem contar os investimentos que ele possui em cavalos de raça e em obras de artes, que também pode ser considerado outro negócio do jogador. Já a sua imagem pessoal, sem dúvidas, é capaz de lhe render um bom dinheiro. Isso porque Sérgio Ramos é um dos jogadores de futebol mais famosos do mundo, possuindo apenas em seu Instagram, por exemplo, mais de 50 milhões de seguidores. E é claro que toda essa visibilidade acaba criando o interesse de várias marcas em patrocinar. A marca de produtos esportivos Nike, por exemplo, foi sua patrocinadora por mais de 10 anos, mas atualmente é a Adidas que o patrocina. Ou seja, podemos concluir que Sérgio Ramos definitivamente não depende apenas do seu salário no futebol. Gerard Piqué também é um empresário muito bem sucedido. Para se preparar ainda mais para o mundo empresarial, ele fez um MBA em negócios na conceituada Universidade de Harvard. A sua maior empresa é a Cosmos, uma holding que investe em vários negócios, como na área de audiovisual, adquirindo os direitos de transmissão da League One na Espanha. Também na área do tênis, sendo dono da Copa Davis, a maior competição por equipes do esporte. Já em 2018, ele se tornou cartola, adquirindo o clube catalão CF Andorra. E seus investimentos não param por aí. Piqué também possui negócios no ramo imobiliário, em jogos online, empresas de carnes, fabricantes de óculos, hotéis de luxo, entre muitos outros negócios. E não podemos esquecer que sua imagem também pode ser considerada outra grande fonte de renda. Por ser um jogador que construiu sua carreira jogando em um dos maiores times de futebol do mundo, além de ter sido casado com uma cantora super famosa. Piqué é uma celebridade conhecida no mundo inteiro. Somente em seu Instagram, por exemplo, ele possui mais de 20 milhões de seguidores, onde inclusive costuma postar fotos bem engraçadas fazendo a mesma pose para a foto. E por causa de toda essa visibilidade, grandes marcas investem muito dinheiro no atleta, como a empresa de produtos esportivos Nike, a sua principal patrocinadora, com quem possui um contrato estimado em cerca de 15 milhões de reais por ano. E com tantas fontes de renda, não restam dúvidas de que Gerard Piqué pode ser considerado um grande homem de negócios. Esse round fica com Sérgio Ramos. Ponto para ele. Round 7. Fortuna. Por serem dois dos melhores jogadores do mundo, é de se esperar que Piqué e Ramos já tenham acumulado uma gigantesca fortuna. Atualmente, jogando no Barcelona, estima-se que seu salário gira em torno de 36 milhões de reais por temporada. Mas isso é pouco perto do que ele ganhou na melhor fase de sua carreira em 2018, onde recebia um salário estimado por volta de 15 milhões de reais. Nada mal, não é mesmo? E apesar de ninguém saber ao certo qual é o patrimônio do jogador, algumas fontes estimam que sua fortuna gire na faixa dos 400 milhões de reais. Mas por haver poucas informações sobre o faturamento de todos os seus negócios, é possível que ele seja ainda mais rico. E não podemos esquecer que Piqué era casado com a Shakira, uma das cantoras mais famosas e bem-sucedidas do mundo. Com tudo isso, é possível que o antigo casal tivesse juntos uma fortuna gigantesca, talvez avaliada por volta dos 2 bilhões e meio de reais. O zagueiro Ramos não fica para trás. Para se ter uma ideia dos seus rendimentos no futebol, atualmente jogando pelo Paris Saint-Germain, estima-se que seu salário é de quase 35 milhões de reais por temporada, e que apesar de ser uma bela quantia, está bem longe do quanto ele ganhava no Real Madrid. Segundo algumas fontes, Sérgio Ramos recebia como capitão do Real um valor de aproximadamente 81 milhões de reais. Um belo salário para um jogador que joga em uma posição defensiva. E apesar de ninguém ter certeza sobre qual é o valor do patrimônio do atleta, segundo algumas fontes, levando em consideração todas as suas fontes de renda e seu enorme salário como jogador, estima-se que a fortuna de Sérgio Ramos já tem ultrapassado a cifra dos 500 milhões de reais. Nada mal, não é mesmo? Considerando a fortuna individual dos jogadores, Sérgio Ramos leva esse round. Ponto para ele. Nossa batalha foi acirrada e terminou com 5 pontos para Gerard Piqué e 4 pontos para Sérgio Ramos. Mas Piqué
fica com a vitória. Mas, se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo a sua melhor justificativa. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.